acabamos de cantar para Cristo ser o primeiro, pode sentar, gente. Para Cristo ser o primeiro no nosso coração. E eu quero perguntar para você hoje à noite se você realmente deseja, de verdade, que Cristo seja o primeiro no seu coração. Qual que é o primeiro mandamento da lei do Senhor aí? Quem todo mundo lembra? Não terás outros deuses diante de mim. E a forma como esse mandamento depois vai aparecer lá no Novo Testamento, na síntese de toda a palavra de Deus, tem muito a ver com... Breno, deixa esse microfone aqui perto, que eu vou usar esse microfone do pessoal já aqui. É só deixar ligado aí, vai dar certo. Ah, pronto. Obrigado, querido. Vai aparecer na forma de: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, de todo o teu coração. E também amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei inteira de Deus se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E hoje o pessoal escolheu esse tema muito apropriado, que eu vou colocar aqui na tela para a gente agora. Ídolos do coração. E a gente vai conversar um pouco sobre quando os desejos governam o lar. Hoje é uma palestra, eu não vou fazer uma pregação, eu vou fazer uma palestra. Então eu fico mais soltinho. Gente, mas só para falar a vocês que eu estou tão feliz, eu estou igual o Alex está falando assim, feliz de estar de volta. Meus irmãos, eu estou aproveitando cada segundo desse momento que Deus tem dado para a gente, e eu creio que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ter um trabalho de casais na igreja, porque tem hora que a gente tem que falar de coisa de casal, tem que falar de coisa de casamento, muito especificamente, e eu espero que o Senhor realmente fale ao nosso coração, por meio de um tema que eu desejo trabalhar com os irmãos hoje à noite, de uma forma muito rica, muito pedagógica, muito lúdica, tá? E eu gostaria de começar, eu coloquei na tela, os irmãos eu sei que podem abrir a Bíblia aí também, é importante a gente acompanhar na palavra do Senhor, mas esse texto de Ezequiel, capítulo 14, versículos 1 a 6, é um texto muito importante do profeta Ezequiel, que foi levantado pelo Senhor, justamente no momento em que o povo de Deus estava flertando com outros deuses, que não podem ser nem chamados de deuses, porque na verdade são ídolos. E a gente vai falar bastante sobre idolatria hoje à noite, mas eu quero que vocês percebam, desde já, na leitura, tá? Como é que a Bíblia define idolatria, e vocês vão perceber que a definição de idolatria nunca é meramente algo externo a nós, como uma estátua de ouro ou uma estátua de barro que você vai lá e se ajoelha diante dela, mas você vai perceber que para Deus, idolatria é algo que tem a ver com o nosso coração, tá? Então, o texto ele diz assim: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no meu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos orar primeiro e depois eu faço essa pergunta. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós já temos orado nessa noite, cantado, invocado o teu nome. Nós temos buscado com a nossa mente nessa noite pedir ao Senhor que o Senhor seja a nossa visão, que o Senhor seja o centro do nosso coração, e nós queremos realmente, Senhor, encontrá-lo em adoração, ter prazer no Senhor, amá-lo mais do que qualquer outra coisa nesse mundo criado por Deus. Queremos amá-lo mais do que a nós mesmos, mais do que os nossos cônjuges. Então, Senhor, eu peço em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito Santo nessa noite, o Senhor faça uma obra de arrastar, de trazer o nosso coração para si, Senhor, trazendo-nos em perfeito deleite, amor e alegria ao Senhor, que é digno de todo o nosso foco, de toda a nossa prioridade hoje à noite, para que
sendo o Senhor o centro do nosso coração, assim possamos ter respostas para as nossas vidas, especialmente nessa noite também, para os nossos casamentos e relacionamentos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu tenho um microfone aqui, eu tenho uma pergunta valendo, me digam aí o nome de alguns dos monstros mais famosos de todos os tempos, monstros, tá? Valendo, Marcelo, você primeiro. Algum que você acha famoso? Eu ia perguntar para o Neto primeiro, mas o Neto já vai fazer zoeira. Pode ser você primeiro. Vixe, eu não lembro agora. Logo o Marcelo, hein? A Leidiane chega, abaixou a cabeça, tanta vergonha. Ela abaixou a cabeça, tanta vergonha. Qualquer um que você lembrar. Qualquer um. Godzilla. Godzilla. Pode falar mais alto. Godzilla. Godzilla. Neto, sua vez. A Cuca. A Cuca? Você concorda com isso, Sandra? Concorda? Tá. Drica, você. Fala um monstro famoso. Ai, deixa eu ver aqui. Monstro. Minotauro? Minotauro. Lembrei do Sítio do Pica-Pau. Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu morria de medo. Ah, tá bom. Ela foi lá no lembrei. Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente vai conhecendo a idade do pessoal assim também, né? Luiz Guilherme, você. Leviatã. Leviatã. Aí o cara foi épico, né? Você tem... Thanos. Thanos é um monstro? Eu acho que ele não se vê como um monstro, mas é verdade. Ele não se vê como um monstro, mas ele age de forma monstruosa, talvez assim, né? O Frankenstein. Frankenstein. O monstro do Lago Ness. Monstro do Lago Ness, foi pros clássicos. Ninguém vai falar bicho-papão? Fala bicho-papão. Bicho-papão. Bicho-papão, parabéns, Anderson. Muito bom. E você, Juliana? Eu também tinha pensado no Thanos. No Thanos também? O Stanley, Monstros S.A., Fred Krueger. É mais recente o Thanos, né? Você tem um, Alex? Qual que é? Flamengo. Essas partes serão editadas, Breno, tá? Todas elas serão cortadas. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu sei, agora eu não preciso mais disso. Essa aqui é para daqui a pouco. Eu vou fazer uma pergunta diferente, está na tela. Você acredita em monstro? Você acredita em monstro? Acredita de verdade. Tá? Porque hoje à noite eu vou falar sobre monstro, mas eu vou pedir a ajuda da Tayane para colocar um vídeo ali na tela, tá? Tem que trocar a imagem lá. E enquanto você vai pensando se você acredita em monstro, o vídeo vai ser sobre o meu monstro favorito, tá bom? Porque todo mundo, e eu pedi a ajuda do Tolkien para contar sobre o meu monstro favorito para vocês hoje à noite. E está em português o vídeo, então eu quero que vocês prestem atenção na fala, tá? Tá bom? Do meu monstro favorito. Isso dele. Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente. Malditos hobbits pequeninos, malvados, mentirosos, falsos. Não, mestre. Sim, o precioso, falso. Eles vão enganar você, machucar você, mentir. O mestre é meu amigo. Você não tem amigos. Ninguém gosta de você. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Você é mentiroso. E é ladrão. Não. Assassino. Vai embora. Embora. Eu odeio você. Eu odeio você. Onde estaria sem mim? Claro. Eu salvei a gente. Fui eu. Sobrevivemos por minha causa. Nunca mais. O que disse? O mestre cuida de nós agora. Não precisamos de você. O quê? Vá embora e nunca mais volte. Não, vá embora e nunca mais volte. Vá embora e nunca mais volte.
Smeagol está livre! Ok. É o monstro mais... Porque você tem o meu malvado favorito, você pode ter o meu monstro favorito. Esse é o meu favorito. Eu gosto muito do Smeagol, do Gollum, né? E não só porque eles criaram uma forma de ele ser fofinho no meio da monstruosidade dele. Mas é porque, basicamente, eu gosto da história por trás desse personagem que o Tolkien criou na saga do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis se trata da história do Anel, né? O Anel que governa sobre todos. E o Gollum, ele é um personagem que ele tem um apego a esse anel, que ele chama de, como é que é o que ele chama? Meu precioso, né? My precious. Gostou? Então, você fazer, né? Saiu bom, eu não estava preparado, né? Então, o meu precioso. Agora, como é que foi que a situação do Gollum chegou nesse ponto? Quem que era o Smeagol, ou o Gollum, antes dele se tornar essa coisa asquerosa que ele era? Quem que ele era? Ele era um hobbit, certo? Um dos personagens principais ali são os hobbits. Tem o Frodo, tem o Sam. E ele era um hobbit. Mas um belo dia ele está brincando num rio e ele acha no fundo de um rio esse anel. Esse anel lindo, bonito, né? E quando ele coloca esse anel concede para ele uma propriedade mágica, um poder especial, que é o quê? O que acontece com ele? Ele fica invisível, lembra? E aí, com essa invisibilidade, isso abre um leque de oportunidades para ele na vida, né? De se esconder, de fazer coisas. Mas esse anel vai consumindo a energia vital de quem o utiliza. Porque esse anel cobra um preço. E esse anel se torna o objeto da idolatria, do desejo, do coração do Gollum. E aquilo que ele mais anseia, que é esse anel e que o anel pode dar, é a mesma coisa que torna ele nesse monstro desprezível e asqueroso, a ponto dele se ver como um bicho dividido, né? Ora ele fala como Gollum, ora ele fala como Smeagol, né? Porque ele tem esse monstro que habita dentro dele, criou uma dupla personalidade dentro dele. E, gente, eu acho que esse personagem, ele ilustra perfeitamente esses monstros que a gente não reconhece como monstros. Porque num primeiro momento, na verdade, a semelhança do povo de Israel, que tinham ídolos dentro do coração deles e queriam que esses ídolos, que essas coisas fossem valorizadas e fossem apreciadas, mas na verdade são coisas que nos tornam monstruosos. Já eu vou falar um pouquinho sobre todas elas, mas quando a gente fala sobre autonomia como pecado, num primeiro momento a autonomia, esse monstro, ela não se aparece como um pecado para a gente. Ela aparece como uma coisa muito boa, muito nobre. O que é? Na verdade, a autonomia vem em forma de quê? Que apelo na sociedade traz essa ideia de autonomia? De uma certa independência, de você ser a sua própria pessoa, né? De você não viver amarrado, rabo preso com ninguém, porque você tem uma autenticidade. Seja você mesmo, bonito, né? Seja você mesmo, seja independente, siga o seu próprio coração, né? Eu mereço, né? O apelo da mídia, antigamente a gente falava das revistas e jornais, porque eu sou da época da publicidade, eu ainda fazia anúncio de revista na época da publicidade. Então o apelo dos anúncios das revistas, mas hoje das mídias sociais, é essa autonomia que parece uma coisa muito boa e muito bela, no fim termina em monstruosidade. Quando termina, por exemplo, em divórcio, a autonomia, Deus não disse que aquilo que Deus uniu jamais separe o homem, mas o caminho da autonomia pode chegar lá, pode chegar lá. O que mais? O orgulho, parecido com isso também, né? Seja importante, né? Destaque-se. E aí esse orgulho de si mesmo para si mesmo vai gerando você uma pessoa meio monstruosa e uma pessoa meio repulsiva. Porque gente que é orgulhosa demais se torna um tanto repulsiva. Mas, no primeiro momento, é vendido como um produto bom. O controle, né? Há um tempo atrás, sempre tem. No gabinete, de tempos em tempos, sempre vai passar uma pessoa que você pergunta para ela, mas como é que você identifica os seus pecados? Pastora, a minha grande dificuldade é que eu sou perfeccionista demais. Sou tão bonito, né? Eu sou perfeccionista. Pastora, as pessoas têm dificuldade comigo porque
que eu posso fazer, pastor? Eu sou uma pessoa muito meticulosa, eu sou uma pessoa que eu gosto de planejar tudo, sou tão bonito, mas por trás disso tem uma pessoa que quer dominar tudo, controlar tudo. Quando as coisas saem do controle dela, esse é o ídolo dela, né? Esse é o anel dela, né? Quando as coisas saem do controle da pessoa que quer ter controle de tudo, o que acontece com essa pessoa? Ela pifa, né? Ela se ira com todos ao redor dela, porque ninguém é tão organizado e controlado como ela, não é verdade? Então você tem esse problema, esse ídolo do controle, que no primeiro momento é vendido como uma coisa muito bonita, muito bela, mas toma conta do nosso coração. O conforto, né? Você colocar o conforto acima de outras coisas leva você a se tornar um monstro. Muitas vezes o conforto leva a gente a se tornar uma pessoa egoísta, né? Eu quero conforto o tempo inteiro, e aí a gente precisa se perguntar se isso realmente é bom. O que eu vou fazer aqui não é defesa de comunismo, tá? Eu só quero questionar alguns dos valores do capitalismo, que às vezes são assumidos como coisa cristã, mas não são. Por que a gente tem que trocar de celular a cada 6 meses? Desculpa, se você não faz isso, tem gente que faz, tá? Tem gente que troca de celular a cada 6 meses. Tem gente que troca de carro a cada 6 meses. Ah, não, pastor, veja, é porque você não vai desvalorizar, né? Aí você sempre tem uma justificativa muito bonita, né? Veja, o mercado, não sei o quê, por isso que eu tenho... Mas o nosso coração nunca se contenta com nada. E aí a gente sempre está colocando o conforto acima de tudo. O conforto também, um anseio por conforto, leva à comparação. Talvez eu não esteja tão confortável quanto a pessoa que está do meu lado, porque afinal de contas, eu vi o Instagram dela, e eu tinha feito uma viagem boa, mas ela fez uma viagem melhor. Mas o outro fez uma viagem melhor. E aí a gente sempre está correndo atrás do vento, alguma meta de prazer pessoal. E isso faz a gente pifar, a gente vai virando um monstro. A aprovação, então, nem se fala, né? O desejo de reconhecimento e aprovação pode ser um anelzinho que leva cada um de nós a se tornar absolutamente monstruoso, né? Precisar ser reconhecido, precisar ser afirmado e fazer disso algo que o seu valor está nisso, né? O que começa a acontecer quando você não é reconhecido, quando você não é aprovado? Você começa a se botar contra as pessoas, né? As pessoas não me reconhecem, então vem o ressentimento, a mágoa, a amargura. Gente que tem relacionamento quebrado com os pais até hoje, porque meu pai nunca me reconheceu. Minha mãe nunca me reconheceu, nunca aprovou o que eu fazia. Meus irmãos, no primeiro momento não parecem pecados, tá? Assim como para Israel também não pareciam ídolos aquelas coisas. Mas tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostram que a gente se torna monstruoso quando esses ídolos tomam o nosso coração. Posso provar para vocês biblicamente, mas fazendo uma pergunta? O que está acontecendo no mundo agora? Qual que é o grande evento que está, nesse exato momento, chamando a atenção de todo mundo? Guerra no Irã, ok? Guerra no Irã, todo mundo está acompanhando, não tem como não saber essa notícia. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que está acontecendo essa guerra? Eu queria que alguém talvez me desse... Alguém pode me dar a resposta aí geopolítica, tá? Alguém? Qualquer pessoa. Alex, vai lá. Qual que é? Você é um homem inteligente. Por quê? Quais são as justificativas que estão acontecendo para essa guerra acontecer? Na minha leitura, acho que são justificativas econômicas, né? Que estão por trás, né? Existe uma disputa política, mas o interesse principal é a economia, de alguma maneira. É verdade. E aí a gente poderia dizer o que fosse aqui, né? O que os Estados Unidos está pensando, o que Israel está pensando, o que o Irã está pensando, o que a China está pensando, né? Cada um tá. E de fato, isso é verdade. Existe isso. Só que, meus irmãos, quando a gente estiver lá no céu e Deus perguntar para a gente por que a gente fez guerra, a justificativa da economia não vai colar com Deus. Ou do petróleo, não vai colar com Deus. Ou estamos com medo de uma bomba atômica, não vai colar com Deus. Porque Deus sabe que o motivo pelo qual os seres humanos fazem guerra tem a ver com uma camada mais profunda do que a economia. Por que casais fazem guerra? Por que eles guerreiam? Às vezes eles justificam com coisas superficiais. Não, porque veja bem, ele se veste assim, ela fala assado. E a gente coloca tudo no campo, mas tem mais a ver com a camada mais profunda, que o irmão de Jesus, Tiago, meio-irmão de Jesus, explicou lá em Tiago capítulo 4, quando ele disse:
De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. E lá depois Tiago vai explicar que o motivo pelo qual essas coisas acontecem é porque a gente espera que os nossos ídolos, ou muitas vezes que o nosso cônjuge, possa nos dar, quando a gente idolatra o nosso cônjuge, alguma coisa que o nosso cônjuge nunca pode dar, que só Deus pode dar. O texto, na verdade, lá é sobre oração. Ele vai falar, vocês estão buscando no lugar errado. Vocês estão buscando no lugar errado e vocês estão com desejos errados. Mas se vocês estivessem buscando em Deus, que é o que Tiago vai falar, Deus estaria realinhando o coração de vocês, porque Deus se tornaria o maior objeto do desejo de vocês. Esse é o problema. O problema, meus irmãos, é que o motivo da gente ter esse Gollum dentro da gente, meus irmãos, eu vou falar sério, tem algumas pessoas aqui, eu posso reconhecer que eu tenha isso na minha vida também, a Débora também tenha. Tem momentos, meu amigo, que a gente briga porque o monstrinho vem à tona. É ou não é verdade? E meu amigo, às vezes você está aqui bonitinho, cheirosinho, na igreja, todo mundo está te vendo aqui, lindo. Meu amigo, em casa você se transforma no Hulk, né? Uma vez, há vários anos atrás, eu tive que fazer uma intervenção pastoral. E aí, coisas que a gente não gostaria no trabalho de pastor, né? Aí você vai na casa da pessoa, aí você conhece a outra face do mal. Meu amigo. E talvez o povo na igreja nunca imaginaria que a pessoa guarda aquele monstro dentro dela. Quando as coisas não saem do jeito dela. Quando ela já está por aqui, porque ela crê que o seu cônjuge não faz aquilo que ela merece. Eu mereço, né? A gente falou. Aí, meu amigo, o monstro vem. É gritaria, é panela voando, é dedo no olho, é xingamento. É mágoa que no passado diz que foi perdoada, mas não foi. Porque volta à tona, tem um caderninho de débitos, entende? Na hora da briga, o caderninho vem à tona. Mas eu achei que o caderninho estava perdoado. Da última vez eu te pedi perdão, mas agora eu estou usando de novo essa carta. É o Coringa sobre o Coringa. E aí, pessoas que, ou como uma vez eu estava lendo um livro do Dave Harvey, vários livros bons do Dave Harvey, inclusive o livro Quando Pecadores Dizem Sim, e ele menciona uma história, ele escreveu um outro livro agora, muito bom, Eu Ainda Digo Sim, viu? Casais que já fizeram o curso de noivos comigo, fica a recomendação desses dois livros. Um que a gente lê no curso de noivos, que é o Quando Pecadores Dizem Sim, mas o outro livro é o Eu Ainda Digo Sim, porque não basta entrar bem no casamento, tem que dar um jeito de sobreviver, né? E aí o Dave Harvey, sou engraçado, o Dave Harvey, ele vira e fala o seguinte: por que alguns casamentos chegam na beira do divórcio, se às vezes não houve nem adultério nem o abandono, que seriam aquelas causas bíblicas, né, para a ruptura, né, a possível ruptura. A Bíblia não diz que você tem que divorciar quando o outro causou um adultério ou causou um abandono. Por quê? Porque ainda pode ser perdoado, né? O Senhor Jesus Cristo fala do perdão. Mas por que alguns casamentos que aparentemente estão tão bem chegam ao fim? Aí você vai perceber que no dia a dia existem certos ídolos que foram tomando o coração do casal, ou que na verdade já estavam presentes lá, mas eles foram crescendo, porque esses ídolos vão crescendo, né? Essas estátuas começam como toquinhos, mas vão virando verdadeiras estátuas de Nabucodonosor no meio da Babilônia, a ponto de sufocar o casal, sufocar um ao outro. E aí eles fazem isso, literalmente, porque esse texto não está falando de coisa externa a nós, ele está falando o que acontece com a gente. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Não, pastor, eu nunca matei minha esposa. Tem certeza? Porque tem cônjuges que estão se matando todos os dias. Se matam com palavras, se matam com olhares, se matam com silêncio. Mas porque os seus ídolos pessoais não estão sendo saciados. Meus irmãos, o problema de Israel nunca foi o outro ou a outra nação. O problema estava dentro deles. O problema é que desde o Éden, meus irmãos, nós fizemos uma troca, uma substituição. A gente
a gente fez isso ativamente. A gente pegou a oferta do fruto proibido, a gente pegou a oferta de Satanás e falou: coração, este agora é o teu Deus. Este agora é o teu Deus. Alguns anos atrás, um dos nossos professores de escola dominical, dando uma aula, falou que justamente quando você elege quem vai ser o seu Deus, agora você vive em função desse Deus, né? Seja o fruto proibido ou aquela coisa que o seu coração selecionou. E agora como é que você se relaciona com um Deus? Quando você perde o referencial do Deus verdadeiro, você vai adorar essa outra coisa, e essa outra coisa vai cobrar de você o pedágio. Então todo dia você tem que ir lá, ó: oi Deus, imagina que é essa cadeira, tá, meus irmãos? Essa aqui é a cadeira da minha ilustração. Meu Deus, né? Vai parecer ridículo o que eu vou fazer aqui agora, tá? Mas eu vou fazer para ilustrar, né? Oi, meu Deus, né? Bati aqui na porta: oi Deus, tudo bem? Vim aqui hoje para pagar meu pedágio, né? Aí bota a oferendinha, tá aqui, Deus, eu espero que você goste, tá? Vou lembrar de você de manhã, de tarde, de noite, hoje. Todas as minhas conversas com os meus colegas, eu vou falar sobre você, meu Deus, tá? Sobre essa cadeira. Você descobre o ídolo do coração de uma pessoa assim, ela transforma todos os assuntos do dia naquele. Já falei para você hoje que eu estou investindo na bolsa, Alex? Falei? Alex, eu queria falar para você que, rapaz, eu vou ficar rico. Vou ficar rico, Alex. E eu queria compartilhar com você, porque eu gosto muito de você, Alex, tá? E Alex, descobri um negócio, rapaz, é dinheiro fácil. E legítimo, tá, Alex? Nada de corrupção, nada de ético, mas você vai ficar rico, Alex, igual eu. Um dia você vai ser igual eu, tá, Alex? Você vai ser rico igual eu, tá? Aí amanhã eu encontro o Alex. Ô, Alex, eu já te falei do negócio que eu tô sabendo? Né, rapaz? Não fala para ninguém não, Alex, mas você vai ficar rico. Eu sou seu amigo, eu gosto de você. Você vai ficar rico igual eu, que eu descobri um negócio. Aí você só fala daquilo. Meus irmãos, nós descobrimos facilmente quais são os nossos ídolos, pegando as conversas que mais ocupam o nosso tempo quando termina um culto. E aí a gente brinca, mas é verdade. Pode ser o Flamengo, pode ser o Vasco, pode ser o Palmeiras, até o Palmeiras, né? Pode ser o Bahia, você falou. A bike, pode ser o pedal, pode ser a moto, pode ser a viagem do fim de ano. Imagina, a viagem vai acontecer lá no final do ano, mas todas as pessoas se encontram no meio do caminho. Eu já te falei que eu vou viajar no final do ano, vou viajar, sabia? Estou indo para a Suíça, cara, tá bom? Me lembra de falar amanhã, mas a Suíça é linda. Nunca fui, mas vou te contar tudo da Suíça que eu ainda nem fui, tá? Tá vendo? Como é que a gente faz? Ídolos que parecem muito nobres, muito bonitos, mas que lá dentro do casamento vão minando e destruindo a confiança do casal, porque o casal vive em função daquela coisa que eles dizem: se nós como casal alcançarmos aquela coisa, então nós como casal seremos felizes e realizados. O nosso casamento vai dar certo. Você vai sorrir mais para mim, eu vou ser mais afetuosa com você, se você passar naquele concurso. Se a gente passar menos tempo com a sua família e ter mais tempo para a gente. Se você me der filhos. Não é? Sempre tem alguma meta de vida que ganha status de Deus. Mas aí sabe o que acontece com os casais? Frequentemente, Deus, por bondade ou misericórdia, ou não, às vezes eu sinto que às vezes é por julgamento mesmo, com seus filhos, dá aquela coisa que a gente tanto quer. Às vezes eu tenho medo disso. Eu quero só falar uma coisa com vocês, tá? Às vezes eu tenho medo quando eu peço algumas coisas em oração a Deus, se eu não tiver certeza de que eu estou pedindo segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus pode me dar aquela coisa para meu juízo e disciplina. A pior coisa é você ganhar alguma coisa achando que Deus está te abençoando e Deus está te disciplinando. É a pior coisa que pode ter. Porque Deus pode permitir por um tempo na sua vida você viver aquele engano para você experimentar as consequências daquilo que seu coração tanto almejava. Até que você, vendo a monstruosidade e os efeitos de certas coisas na sua vida, perceba, se você é filho de Deus, se filha de Deus, perceba que não há outro Deus que possa nos dar aquilo que o nosso coração tanto almeja. Os irmãos, os ídolos do coração, eles não são removidos com força de vontade, tá? Mas eles precisam ser destronados. Eles precisam ser destronados, tá? Se a gente está falando que ele precisa ser destronado, é porque ele é um tipo de rei que está sentando num trono no meu coração. Para destronar alguém, existem várias formas, né? Você pode fazer por um processo legítimo, terminou o período dele, aí tem que vir o outro, né? Você pode dar o golpe, né? Mas normalmente quando se trata de coisas espirituais, de coisas que
seduzem o seu coração e prendem o seu coração, porque o ídolo ele é muito sedutor, tá? Eu não posso dar detalhes, mas lidando com uma situação recente em aconselhamento, trabalhando com uma pessoa crente cujo coração foi capturado e tomado por uma ideia. E foi muito difícil para mim, meus irmãos, muito difícil, porque não havia nada que eu conseguia fazer, humanamente falando, para demover aquele crente daquela ideia que tomou o coração. A pessoa se apaixonou por aquela ideia. Ela foi escravizada por aquela ideia. Vários aconselharam, vários deram livros, vários mencionaram o que devia ser feito, mas o coração da pessoa estava capturado. Pastor Timothy Keller, no livro Ego Transformado, ele recaptura a teologia do C.S. Lewis. Ele fala que, na verdade, não há força humana que possa pegar um coração capturado por uma ideia e demovê-lo dessa ideia. A única forma de você demover o coração da pessoa, o pastor Keller fala e o C.S. Lewis falava, é se vier uma força, uma sedução entre aspas, mas algo melhor, algo mais interessante, algo mais poderoso e capaz de fazer aquele encantamento cair. De fazer aquele encantamento, literalmente a ideia do encantamento, né, de algo que você está preso. E, meus irmãos, é aí que entra o Evangelho. Porque Cristo, na verdade, é não somente o rei de direito, mas é o rei verdadeiro que possui nele todos os deleites, todas as alegrias, toda a felicidade, todo o descanso e toda a capacidade de livrar a gente de outros poderes que prendem o nosso coração. Na verdade, eu queria fazer essa pergunta para vocês hoje à noite, porque eu mesmo tenho pensado muito sobre esse assunto durante esses últimos dias. Você conhece a Cristo dessa forma? Dessa forma? De Cristo ser alguém que você não consegue pensar em nada e Cristo não está vinculado àquela coisa que você está pensando? Você entende quem é Cristo para você e quem é você em Cristo? De vez em quando você faria muito bem na sua vida retornar ao primeiro amor, assistindo e lendo depoimentos de pessoas que se converteram agora. É um dos melhores exercícios que você pode fazer na sua vida. É você pegar a história de alguém que estava ali enxafurdado na lama e ver o relato dessa pessoa, de como que ela encontrou a Cristo e o que Cristo representou para ela no momento que ela encontrou. De onde que ela estava e o que Cristo ofereceu para ela e aonde ela está agora. Se você não tiver oportunidade de ler ou ver um vídeo de alguém assim, busque conhecer alguém na sua igreja que seja um novo convertido e converse com ele. Eu amo o novo convertido. Eu vou falar porque que o meu discipulado favorito na vida é o de novo convertido. A Bíblia está ali? Está aqui. O novo convertido, quando ele chega na igreja, é assim, ó. Cristo é tudo para ele, tá? Sabe como é que ele mostra que Cristo é tudo para ele? A Bíblia que ele acabou de comprar. Primeira Bíblia da vida dele. Então, chegou para o culto, chega na igreja aqui, ó. Chegou cedo, hein? Chegou cedo na igreja, tá? Chega cedo, tem um sorriso no rosto. Eu vou adorar a Deus. As pessoas às vezes acostumaram com o culto, mas o novo convertido está assim. Tudo é uma novidade para ele. Aí canta a primeira música, ele presta atenção em cada vírgula na letra. Sei minha vida. Aí você vê um novo convertido assim, já bota a Bíblia no peito. Oh, Deus, tem brilho no olho. Tem alegria. Ele estava afundado no tremedal de lama. Agora Cristo é tudo para ele. A alegria dele é orar. A alegria dele é falar de Jesus para as pessoas. Né? Em vez de ficar falando do investimento na bolsa, né, Alex? Fala assim, eu já te falei de Jesus. Por que o novo convertido, muitas vezes, não tem dificuldade de evangelizar as outras pessoas? Porque Cristo é tudo para ele. Ele acabou de encontrar o baú que estava enterrado no deserto. Deram um mapa para ele e ele encontrou. Ele ganhou na loteria, a maior loteria do universo. Cristo é tudo para ele. Então ele evangeliza, não porque alguém criou uma programação na igreja que tem que evangelizar. Ele evangeliza porque aquilo é a única coisa que ele sabe falar. Cristo é tudo para ele. Mas, meus irmãos, eu não creio que essa deveria ser a única experiência, a experiência apenas do novo convertido. Pelo contrário,
E eu gostaria de incentivar vocês a lerem os livros do pastor John Piper, que agora está chegando perto dos 80 anos de idade. Mas que descreveu que a descoberta da vida dele foi que você que é crente, você pode crescer no prazer e no conhecimento de Deus, a ponto de a sua vida mais velha ser ainda mais intensa, mais apaixonada, mais devotada ao Cristo que te salvou há muitos anos atrás. Meus irmãos, eu tenho 41 anos de idade. E eu digo para vocês, sem medo, que hoje eu amo a Cristo mais do que no início. Eu amo a Cristo mais do que no início. Ele é mais poderoso aos meus olhos, mais forte, mais supridor das minhas necessidades. E isso, meus irmãos, esse conhecimento de Cristo e Ele crescendo em força, é o que vai arrancar aos poucos esses ídolos que seduzem e prendem o nosso coração. É claro que não basta reconhecer quem Cristo é, mas eu tenho que fazer algo. A doutrina do arrependimento bíblico, meus irmãos, e aí foi o ChatGPT que me ajudou a fazer essa imagem aí, legal, né? A doutrina do arrependimento bíblico, ela é justamente essa decisão diária de pegar o caminho certo. De novo, é uma forma de dizer. A doutrina do arrependimento bíblico envolve uma decisão diária de pegar o caminho certo. Porque diariamente, eu e vocês somos tentados a viver a nossa velha identidade, a identidade do pecado. Tá? Quem está em Cristo escolhe diariamente andar o caminho de Cristo. Aí você fala, poxa, é uma escolha fácil de fazer? Meus irmãos, envolve primeiro reconhecer de que Deus está investido em nos ajudar. O Espírito Santo de Deus dentro de nós, Ele está nos ajudando, está nos alertando. Eu não sei vocês, mas comigo é assim, tá? O problema de ser crente é esse que eu vou descrever para vocês aqui agora. Acontece com todo crente. Você vai lá cometer o pecado, aí o Espírito Santo, pim! Você sabe o que você está fazendo. Aí você tem uma escolha a fazer, não é? Você sabe o que você está fazendo. Várias vezes ao longo do dia, no falar, no pensar, no olhar, no tocar, no relacionar-se, você vem com pim, o Espírito Santo, você sabe. A voz, ora está mais abafada, ora está mais alta, mas sempre está presente. Tá? 1 Tessalonicenses 5 vai falar que você pode abafar o Espírito, mas você não pode deletar o Espírito. Se você é crente, você pode estar andando na frieza do seu coração, mas o Espírito Santo vem com uma vozinha lá no fundo, faz assim, ó. Pim! E Ele faz por meio da palavra, Ele faz por meio da oração, Ele faz às vezes das formas mais aleatórias, quando você está conversando com uma pessoa, e a pessoa fala algo e aquilo lembra você de um padrão pecaminoso. Meus irmãos, arrependimento envolve uma decisão de mudança. Se Cristo arrancou você das trevas para a luz, perdoando os seus pecados, as coisas precisam mudar. Vou dar uma de Jeremias Feridas, tá bom, Alex? Vai lá. Repita comigo. Se Cristo tirou você da lama e trouxe você para a maravilhosa luz, as coisas têm que mudar. Agora fala para o seu irmão do lado. Não estou brincando, não precisa falar. Aí ia ser mesmo, Jeremias, né? Eu não quero que essa palestra, eu já estou caminhando para a segunda parte final dela, tá? Eu não quero que ela seja nem um pouco teórica na sua vida. Eu quero que você entenda que Cristo está engajado totalmente em fazer essa mudança acontecer. Eu vou fazer isso com duas coisas. Eu vou mostrar o texto bíblico que a gente leu no chamado adoração e vou mostrar uma tabela para você na tela. Abre aí em Colossenses capítulo 3. Eu não sei se vocês repararam, a primeira parte do texto vai descrever o que Cristo fez por nós, tá? Você percebe? No versículo 1, Colossenses 3, ele fala, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Ó, tá vendo que ele não está falando que você vai ressuscitar. O que ele acabou de falar? Que você foi ressuscitado. Vocês repararam esse detalhe? Tem muita gente que lê a Bíblia e não presta atenção nas conjugações verbais. Ele não falou, portanto, se um dia vocês vão ressuscitar com Cristo. Não. Ele falou, portanto, se fostes. Fato passado. E detalhe, não é se vocês se ressuscitaram. Portanto, se vocês foram ressuscitados. Quem foi que nos ressuscitou no passado? Quem, gente? Cristo. Primeiro ele foi lá, ele morreu e ressuscitou. Mas como foi que ele nos ressuscitou no passado? Nos convertendo, nos regenerando. Essa é a nossa ressurreição, que a gente chama de primeira ressurreição, tá? Doutrina da escatologia. A primeira ressurreição
É a ressurreição que aconteceu no dia que Cristo arrastou o seu coração. Você não veio voluntariamente não, tá? Foi Ele que te arrastou, te tirou, Ele te ressuscitou, te deu vida quando você estava morto nos seus delitos e pecados. A segunda ressurreição é aquela que a gente ainda guarda. Quando a gente for encontrar com Jesus, os nossos corpos serão ressuscitados. Portanto, se nós já fomos ressuscitados, eu não quero teoria hoje à noite, eu quero confrontar todo mundo que está aqui. Eu quero que você gaste 1 segundo com esse pensamento. Você pode seguramente dizer nesse momento, eu já fui ressuscitado? Você entende isso? Eu vou deixar você pensar 1 segundo aí. Pensa se você já foi ressuscitado. Beleza? Scout razoavelmente positivo aqui. Quem não foi ressuscitado ainda dá tempo, tá? É só crer em Jesus. Aí quando você crê em Jesus, você é ressuscitado. Agora eu quero que você contemple comigo essa realidade. Você foi ressuscitado. A sua vida anterior, ela não existe mais. Agora é vida nova. Ressurreição. Dá para ser do mesmo jeito a vida? Paulo sabe que não. Então ele fala no versículo 1. Cai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morreu. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Entendeu o princípio? Agora, se eu fui ressuscitado, eu tenho que pensar nas coisas lá do... De onde, gente? Lá do alto. Eu tenho que buscar as coisas lá do alto. Detalhe, eu não tenho mais tempo a perder. Tá? Eu estou falando isso só... Durante esses últimos 3 meses, eu venho falando isso literalmente em todo o sermão que eu estou pregando na igreja. Não tem tempo a perder. Se você foi ressuscitado, você acha que... De verdade, meus irmãos, vocês acham que Jesus vai levar mais 2.000 anos para voltar? De verdade? Meu colega. O Senhor Jesus Cristo está mais próximo do que nunca em relação aos que primeiro creram no dia que Ele falou. Esse é o início dos últimos dias. Não temos tempo a perder. Nós não temos tempo. Então a pergunta é, o que você vai fazer se você foi ressuscitado? Como é que se pensa nas coisas lá do alto? O arrependimento envolve primeiro a mortificação da sua carne. Uma decisão clara e objetiva de falar, preciso mortificar o pecado. Olha o versículo 5, olha aí, ó, o versículo 5. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é o quê? Idolatria. Olha aí as idolatrias, olha os ídolos aí. Ele continua na lista. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a primeira coisa, o arrependimento, envolve você reconhecer claramente quais são as coisas que estão minando o seu relacionamento com o seu cônjuge. Mas não basta reconhecer. Arrependimento não é só falar, Senhor me perdoa, eu reconheço. Não, Senhor me muda. Olha o versículo 12. Olha o que ele fala, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. E ele vai falando, tá? Ele vai continuar falando. Ou seja, eu tenho que parar de fazer o que é errado e eu tenho que começar a fazer o que é certo. Eu tenho que largar as velhas roupas da impiedade, me agarrar a Jesus e falar assim, Senhor Jesus Cristo, eu quero sim, Senhor, viver algo diferente. Aí você pode falar assim, pastor, mas esse texto aqui que você está falando de Paulo, esse texto aqui não é para casamento. Não é de casamento. Isso aqui é sobre santificação na vida cristã. Tem nada a ver com casamento. Leia aí o versículo 18, Ana. Pode ler em voz alta. Opa, alguém leu. E pode ler o seguinte. Logo depois que ele termina a sessão dos pecados, ele começa a falar de quem? Esposa e marido. Na sequência. É para esposa e marido, sim. Porque o apóstolo Paulo sabe que os maiores desafios da idolatria muitas vezes são na vida conjugal. E ele gasta tempo falando disso. Meus irmãos, mudança de paradigma. A pergunta é, se Cristo está no meio da sua vida, como é que as coisas vão mudar? Vocês podem tirar a foto da tela se vocês quiserem, porque vale a pena. Tá? Olha na prática, o que acontece? A gente está comparando a vida que tem os ídolos e os desejos governando com a vida que tem Cristo governando. Ela é prática. Tá? Então veja, quando eu sou governado pelo orgulho,
pelo orgulho. Na prática, o que acontece com a gente é que a gente vê aqui discussões frequentes, porque um dos cônjuges sempre precisa ter razão. Meus irmãos, infelizmente, nós que já somos crentes, muitas vezes nos pegando fazendo exatamente isso. E o problema que quem vai resolver não é o terapeuta de casal. Quem vai resolver esse problema é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, quando você confessar o seu orgulho. Homens, se você é orgulhoso e a sua esposa fala que você não fica tentando justificar o seu orgulho com capa de bondade. Não, mas veja bem, é que eu sou muito inteligente. Não, mas veja bem, o que eu posso fazer se eu sempre tenho um argumento para tudo? Eu sou mais inteligente do que ela. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Se é pecado, como é que você faz? Você confessa. E você pede a Deus que você passe a fazer o oposto daquilo que você vinha fazendo antes. Porque é assim que funciona. Você tira a roupa velha do pecado e põe a roupa nova em Cristo. Tá? Cristo gosta de roupa nova, acabei de afirmar para vocês. Tá? Conversas marcadas por humildade, disposição para ouvir e perdão. Ouvir, homens. Mulheres, vale para vocês também. Tem muita mulher orgulhosa. Inclusive, eu separei um versículo bíblico aqui, de mulheres, tá, mulheres? Ah, pastor, você não leu o versículo para os homens, vai ler para as mulheres? Vou, desculpa, mulheres. Eu estava estudando essa semana e me chamou a atenção, assustadoramente, que por 6 vezes no livro de Provérbios, eu estou estudando o livro de Provérbios, por 6 vezes no livro de Provérbios, aparece um versículo repetido 6 vezes de formas diferentes. Mulheres, Provérbios 21, 9. Melhor é morar num canto do eirado do que com a mulher rixosa, numa casa ampla. Melhor é morar num canto de um sobrado de 25 metros quadrados do que com uma mulher rixosa numa casa de 300 metros quadrados. Versão, linguagem de hoje do reverendo Mateus. Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. Provérbios 25, 24. Melhor é morar num canto do eirado, telhado, do que com a mulher rixosa na mesma casa. Provérbios 25, 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Nossa, que comparação cruel, né? Mas verdadeira. Né? Um gotejar contínuo. Você está lá dormindo na rede, né, balançando, mas ele vem pim, 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 e você acorda. Né? Você está sendo incomodado. Conter esta mulher seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. Caramba, Provérbios é dose, né? Provérbios 19, 13, que menciona a mulher como murmuradora e briguenta também. E as contendas da mulher são um gotejar contínuo. Meus irmãos, a Bíblia fala sobre isso, viu, mulheres? Fala sobre o orgulho dos homens e fala sobre o orgulho das mulheres. Então, voltando aqui para a tela, nós precisamos reconhecer isso como pecado. Mulheres, é pecado. Se é pecado, tem que fazer o quê? O que a gente está aprendendo sobre arrependimento? Confessar. Tem que confessar. Não adianta ser mais orgulhosa ainda e falar, não vou confessar, mesmo sabendo que eu sou orgulhosa. Tem mulher assim, tá? Que é orgulhosa, sabe que é porque todo mundo está falando para ela, e ela fala, não confesso, porque eu sou mesmo. E ela acha que é virtude. Sou mesmo. Confessa. E mulheres, sejam também humildes. Disposição para ouvir e pedir perdão. Olha o controle. Quando ele é um desejo que governa o nosso coração, isso vai gerar uma irritação quando a rotina não sai como planejado. Mas quando Cristo governa a vida de uma pessoa, você cria flexibilidade e confiança na soberania de Deus, mesmo quando as coisas saem do seu controle, que é o que a gente chama de imprevisto. Imprevistos acontecem, mas tem gente nessa vida que não aceita imprevisto nunca para nada. Tá? Olha só, vou dar um exemplo de uma vez com uma coisa que aconteceu aqui na igreja, tá? Pastor, eu estou com uma raiva da minha família, porque a gente nunca consegue chegar no horário do culto. Aí eu, tá bom, meu irmão, o que foi que aconteceu? Pastor, veja o que aconteceu hoje. Hoje, está tudo certo, planejei tudo. Botei ontem a roupa bonitinha para as crianças botarem, mas hoje na hora de sair de casa, a menina deu diarreia, o menino começou a vomitar. Pastor, eu não aguento mais. Eu falei, velho, você acha que ela quis ter diarreia? Que ele quis vomitar? Se a sua família pegou uma virose no dia do Senhor, paciência, meu irmão. E fica em casa para não passar para a gente. Não, estou brincando. Mas, meu irmão, de vez em quando, algumas coisas fogem do nosso controle. Claro, isso nunca deveria ser justificativa para nós não fazermos a nossa parte. Vai ter com a formiga, o preguiçoso, né? Não é o
Tu fala, no que depender de você, você sim tem que acordar mais cedo para ir para a igreja, preparar roupa, mas as coisas, muitas vezes na vida, tendem a sair do controle, e casais pifam, quando um não consegue, muitas vezes, controlar o outro. Meus irmãos, quando Cristo governa sobre nós, a gente precisa entender que quem tem o controle é Ele, né? Tem esposa, tem uma esposa. Eu tenho um sticker que eu tenho no meu celular, que foi uma das esposas da igreja que mandou para mim, nos aconselhamentos, que ela falou assim, pastor, eu sou assim. Ela fala assim, eu tenho o controle da situação, mas está sem pilha. Mas ela quer ter controle. Ela quer ter controle. Então ela sempre está tentando botar a pilha para ter controle em tudo. Não pode ser assim. Conforto, ó. Quando o ídolo do conforto governa o nosso coração, a gente sempre quer o conforto pessoal e a gente evita servir o outro. Mas Cristo não veio para ser confortável, mesmo sendo Deus. Podia ter direito a qualquer castelo nesse mundo. Mas Ele veio para servir. Quem tem Cristo no centro do casamento, o casal e cada cônjuge que tem, ele tem alegria em sacrificar, se servir o cônjuge. Eu vou repetir porque eu acho que alguns aqui não entenderam. Não é que você tem que se sacrificar. Tem que ter alegria em sacrificar. Ah, pastor, alegria não. Sacrificar de vez em quando até vai. Mas a alegria não. Meus irmãos, vocês acham que é legal essa ideia de você se sacrificar isso como um grande peso? Ah, que saco. Cristo, o autor de Hebreus fala no capítulo 12, versículo 3, que Cristo não olhou a ignomínia que estava diante de si, com alegria viu o que estava proposto, o que o Pai estava fazendo através da morte dele de cruz. Então ele com alegria, nos serviu e se sacrificou, ainda que aquilo tenha sido muito difícil para ele. Quem tem Cristo no coração tem alegria. Veja que a lista vai continuar. Se você tem necessidade de aprovação, que é essa necessidade excessiva de aprovação do cônjuge, que acaba gerando muita insegurança, não é? No fim das contas, não é? Quem quer ser aprovado o tempo inteiro é inseguro o tempo inteiro, né? Débora não fala, mas a gente conhece uma pessoa exatamente assim na vida. Não é da igreja, fica tranquilo, mas a gente conhece uma pessoa assim, eu e minha esposa. Quando Cristo governa, o que acontece? A segurança da identidade dela está em Cristo. E ela então pode amar livremente, sem precisar de constante validação, sem precisar ter a cosquinha do ídolo do coração de, eu estou fazendo alguma coisa. Vamos supor, aquela pessoa que serve na cozinha da igreja, sabe? De vez em quando assim tem sei lá, vou inventar um exemplo aqui, tá? Tem nada a ver com vocês aqui casais, tá? Que servem na cozinha e que trabalham no ministério de casais da igreja, no serviço. Mas, não estou olhando para ninguém, tá? Não tem ninguém aqui. Mas sabe quando você como casal serve na cozinha da igreja? Mas não basta servir, alguém tem que ver, alguém tem que reconhecer, né? Aí, quando não reconhece, aí vai lá no pastor e fala, pastor, a gente se sacrifica, a gente faz, a gente sai meia-noite da igreja. Estou inventando, gente. Sai meia-noite da igreja. E ninguém diz nenhum obrigado. Dá vontade de falar assim, você quer o galardão de glória agora? Você quer que eu dê um galardão aqui? Tá bom, deixa eu dar um galardão aqui. Você toma um galardão. A plaquinha de reconhecimento do casal que saiu meia-noite. Ou você sabe que invisivelmente Cristo está sendo glorificado mesmo quando ninguém aplaude você. Mesmo quando ninguém diz, você é um ótimo taxista, você é um ótimo segurança do estacionamento. Cristo é a nossa identidade. A nossa aprovação vem só dele. E tudo que é feito para ele, mesmo quando é feito em secreto, tem recompensa. Porque a recompensa é glorificá-lo acima de todas as coisas. Então quem está em Cristo consegue ter a sua segurança na sua identidade em Cristo e consegue amar e servir sem validação. Deixa eu só fazer uma consideração para vocês. Eu perguntei para vocês no início se vocês se veem como ressuscitados. Mas eu quero perguntar se vocês se veem em Cristo no dia a dia. Em Cristo no dia a dia. Você se vê como uma pessoa que está trajando a armadura de Cristo todos os dias? Eu vou contar para vocês vão rir. Não pode rir, Alex, tá? Do que eu vou falar aqui agora. Não pode rir. Eu e Débora fizemos, eu tirei minha folga na sexta-feira agora, a gente estava precisando descansar a mente, a gente deu um pulinho lá em Alexânia, no hotel lá. Aí a gente chegou lá no hotel, eu não sabia. De repente eu vejo o reverendo Roberto Brasileiro lá, porque estava tendo congresso da Confederação Nacional de SAFs. Todas as mulheres presbiterianas do Brasil estavam lá, tá?
Todas. A Débora sabe. Todas elas estavam lá. O hotel estava entupido de senhorinhas. De mulheres. Senhorinhas não, mulheres. Tá? Mulheres. Gente, eu nunca vi tanta mulher junto na minha vida. Tô falando sério. Foi um negócio, foi uma experiência fora do corpo. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Conheço um homem que há 14 anos atrás. Essas confederações de SAF, de vários lugares, elas andam juntas, mas elas estavam trajadas de cima a baixo com os vestidos das suas próprias SAFs. E elas estavam criativas, meus irmãos. Tá? Muito. Não ri, Ingrid. Eu falei para não rir. Tá? Todas elas andando. Senhora, e toda vez que eu subia no elevador, e vocês são de onde? Eu sou de Pernambuco, sou de Maranhão, a gente é do sul da Bahia, a gente é de Teresópolis. Eu sei. Gente, aqueles grupos de mulheres. Mas, meus irmãos, o orgulho que elas estavam de estarem trajadas, representando as suas SAFs. E aí eu estava no elevador, eu lembrei que no nosso hinário tem vários hinos que comemoram datas específicas das sociedades internas. E tem o hino da SAF. E o hino da SAF ele é parecido com o hino da mocidade, que diz lá uma hora que você tem a palavra de Deus como sua espada e como brasão. Quando a mocidade canta isso, o hino da mocidade, o pessoal levanta a Bíblia nesse trecho do hino. E meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem nada de brega nisso. Não tem nada de brega de você botar um uniforme e trajar de cima a baixo que você representa um ideal em Cristo. Não tem nada de brega. Eu não estou falando só de roupas assim como o pessoal da coordenação, não. É quando a sua vida, ela está sendo esse uniforme que mostra pelas suas boas obras, como uma esposa submissa, como um marido que lidera em Cristo com humildade, que você é de Cristo. As pessoas olham para você e elas conseguem ver esse uniforme na sua vida de cima a baixo. Por quê? Porque as suas obras, suas virtudes representam isso. Olha ali, Salá, e aqui eu já estou caminhando para o final. Na autonomia, que é essa resistência, essa independência para não prestar contas ou compartilhar decisões, quando a gente tem Cristo na vida, a autonomia, meus irmãos, é uma palavra que você chuta ela, você joga igual o goleiro batendo a bola para longe, joga a bola para cima, você chuta para longe, porque ela dá lugar à palavra parceria. O seu uniforme é o seu cônjuge. Presta atenção no que eu falei. O seu uniforme é o seu cônjuge. Você não quer se ver independente do cônjuge, ficar tirando aliança para não criar problemas para você no trabalho. Use a sua aliança e vista o seu cônjuge. Como é que um casal, na prática, vou falar uma coisa, Alex, que não estava pronto não. Como é que um casal, na prática, pode vestir o seu cônjuge no dia a dia? Eu quero deixar essa lição para todos vocês. Eu vou falar a coisa mais ridícula no mundo, mas eu quero incentivar. Vem cá, Débora. Vem cá, meu amor. É sério, vem cá. Eu vou falar uma coisa ridícula, mas que hoje em dia tem gente que abomina essa ideia. Vou fazer uma coisa ridícula. Não é tão ridícula assim, irmão. Fica tranquilo. Ela está assim, por favor, você não combinou nada comigo. Gente, uma coisa simples para você vestir o seu cônjuge no dia a dia. Ande de mãos dadas com ele. Anda na rua. Anda no shopping. Vai para os lugares, dá a mão para a sua esposa. Por que o miserável tem que ir 50 metros na frente da esposa, olhando para ver se ela está vindo? Vem, mulher. Vem, mulher. Pode sentar lá, meu. Qual é o problema da gente andar de mão dada? Alguém conseguiria me explicar? Quer ver, só uma enquete aqui. Por que as pessoas hoje em dia não andam mais de mão dada, na opinião de vocês? Por que vocês acham? Porque elas andam com o celular na mão boa. A esposa foi muito inteligente nisso. Elas não querem demonstrar vínculo. Mas por quê? Quer ver? Vamos caçar. Já que a gente está na camada de cima, vamos para o coração. Por que as pessoas não querem demonstrar vínculo com o seu próprio cônjuge? O que vocês acham? Egocentrismo, irritabilidade. Ai, que saco, não sei o que. Ela é brega, ela quer ficar andando de mão dada comigo. Para, tira a mão. Meus irmãos, são pecados no nosso coração. São coisas inexplicáveis, são burrices espirituais que não mostram o prazer que a gente tem. Meus irmãos, prazeroso e bom mostrar para o mundo que eu amo a minha esposa dando as mãos para ela e esperando por ela. E eu estou falando isso porque de vez em quando eu sou desses que vou na frente. Sabe? Ai, meu calma, espera, a gente está indo atrás. Por que o homem está sempre apressado e a mulher está sempre cuidando dos filhos? Por que pode ir os dois de mãos dadas? Vamos além? Dá a mão para a esposa e dá a mão para o filho e anda na rua para você ver se não vai chamar a atenção de todo mundo. Dá a mão para a menina de um lado, para o filho do outro, para a esposa. Eu e Débora, a gente estava voltando, deixamos os meninos na escola semana passada. Na hora que a gente estava voltando de carro, Débora lembra, eu chamei a atenção.
tinha um casal ali em Águas Claras, indo para o trabalho. Os dois militares, ele eu acho que militar, ela da Marinha, ele do Exército, ela da Marinha. Ele estava andando, subindo a calçada ali na altura da 34 de Águas Claras assim. Os dois estavam, ele estava abraçado com ela, eles rindo e sorrindo e contando alguma coisa, e ela se divertindo. E ele estava abraçado com ela em cima, e ela estava, sabe quando a esposa encaixa assim de baixo e gosta de ser conduzida? Ela estava daquele jeito assim, ó, sabe? Eu tenho certeza, eu falei para a Débora na hora, eu falei, ó, chamou a atenção. Quando eu passei pela parada de ônibus, todo mundo na parada de ônibus estava olhando para eles. Pelo mero fato de que eles não tinham problema de demonstrar afeto publicamente de uma forma ordeira e organizada. Gente, a gente não pode se envergonhar dessas coisas. Se eu não me envergonho de Cristo, então não devo me envergonhar do meu cônjuge. Se eu não me envergonho de Cristo, eu não devo. Eu não sou autônomo, eu sou parceiro, transparente, e as decisões precisam ser tomadas em unidade. Por quê? Porque Cristo está governando. Aqui, veja, eu não vou entrar em todos eles, isso aqui é só um exemplo. Isso aqui é só para mostrar para vocês o que é tirar aquela roupa e vestir essa roupa. Jeremias Pereira de novo, levanta a mão, essa mão de cá. Pode levantar, mão direita, todo mundo. Hoje eu estou bem ridículo, bem brega hoje. Fala comigo, tirar aquela roupa e vestir essa roupa. Tirar a roupa do pecado e vestir a roupa de Cristo. Pode tirar a foto dessa tela aí também, eu não vou entrar nela muito agora não. Se vocês quiserem. Isso aqui é na prática, em áreas da vida, que eu coloquei comunicação, finanças, sexualidade, criação de filhos. Quando os desejos governam a nossa comunicação, a comunicação do casal é interrompida, eu quero falar primeiro, eu tenho mais razão, é tom defensivo, é necessidade de vencer, discussão, é orgulho. Mas quando Cristo governa, a comunicação de outros é de escutar, de ser manso, de dispor para entender. Quando a gente é governado na área de finanças ali, o terceiro, pelo dinheiro, os gastos impulsivos são para satisfação pessoal. Meus irmãos, deixa eu só dar uma dica. Não adianta você ir para o diácono e falar assim, diácono, faz aí uma planilha porque eu tenho que pagar meus débitos. A gente tem alguns diáconos muito bons aqui na igreja na área de finanças, tesoureiro. Arruma aqui que eu estou cheio de débito, eu tenho que pagar minhas contas. Não adianta fazer uma planilha organizada se o seu coração continuar gastando desenfreadamente porque você acha que você precisa de mais. Você precisa de mais. Mas quando Cristo governa as finanças, a gente faz o uso sábio dos recursos com planejamento e uma visão de mordomia cristã. Que envolve, por exemplo, numa visão de mordomia, envolve você, por exemplo, usar o seu dinheiro para Cristo em coisas que normalmente você não usaria o seu dinheiro. E não é só dízimos e ofertas, é também isso. Mas é você usar o seu dinheiro com causas e assuntos que não seriam típicos de pessoas egoístas. Por exemplo, se Cristo é tudo em todos, vale a pena pregar o Evangelho no Malawi? O que vocês acham? Vale a pena? Então vale a pena investir o meu dinheiro onde o Evangelho está sendo pregado? Sim. Então eu agora começo a ver o meu orçamento do mês, não só como contas de casa para pagar, mas como é que eu estou investindo no reino do Senhor? Como é que eu estou fazendo isso? Os meus recursos. Na área das finanças, o quarto ali, quando a gente é lado pelo dinheiro, tem conflitos constantes sobre o dinheiro e decisões isoladas. Mas quando Cristo governa, tem transparência e decisões tomadas em unidade. Olha na sexualidade ali, ó, o quinto. Quando a gente é governado por um impulso sexual egoísta, existe uma busca egoísta por satisfação, sem considerar o cônjuge, e embaixo, uma negligência ou uso da intimidade como forma de punição. Porque é uma visão, eu não vou te dar o que você quer. Ah, você quer esse corpinho aqui? Não. Alex, estou me controlando, fica tranquilo. Não. Mas quando Cristo governa, tem uma entrega mútua, tem amor sacrificial, tem cuidado com o outro, tem uma intimidade cultivada com graça, perdão, compromisso relacional e com intencionalidade. Gente, casais que estão em Cristo entendem que o sexo é uma santa e boa obrigação que eu devo ao cônjuge, não como algo que eu fico retendo para barganhar alguma coisa, mas porque é de direito do cônjuge o acesso a este parque de diversões. Vocês estão achando estranho, né? E é meu direito acessar aquele parque de diversões. Entendeu? Vocês estão achando que eu estou brincando? Depois você leia 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 a 5. Literalmente,
o texto bíblico diz que o meu corpo não é meu. O meu corpo é do meu cônjuge. E o corpo do meu cônjuge é meu. Essa mentalidade é a mentalidade que faz os dois se convergirem na mesma direção. Quando Cristo não faz isso conosco, Cristo não convergiu para nós e nós estamos convergindo em Cristo. Então a sexualidade, de uma certa maneira, como o livro de Cantares mostra, espelha esse relacionamento de Cristo com a igreja, não no sexo, porque Cristo não tem sexo com a igreja, mas na intimidade, na mutualidade. Caminhando para o final, quando ídolos desejam e governam a nossa criação de filhos, o que a gente faz com os filhos? Vale para todos os pais aqui, tá, pais? Todos vocês. É autoritarismo rígido, legalismo. Ou então o outro extremo, uma permissividade por conveniência. Uma falta de equilíbrio. Busca validar nos filhos ou projetar expectativas pessoais. Ídolos. Meu filho é a minha projeção, meu filho é a minha vitrine. Tudo que eu não fui, o meu filho vai ser. Aí você gasta dinheiro maluco com seu filho. Achando que por muito mimá-lo, ou por muito enchê-lo de coisas, ele vai ser tudo aquilo que você nunca foi. Inclusive tem gente que fala dessa forma. Eu morro pelos meus filhos. O nome disso é idolatria. Ó, eu vou repetir, vai ser muito nobre. Pastor, mulher casada, o marido está aqui do lado, tá? Pastor, eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. Pé, errou, idolatria. Não faz qualquer coisa pelos seus filhos. Porque a mãe que pensa que ela tem que fazer qualquer coisa pelos seus filhos, e o pai que pensa que tem que fazer, ele peca em favor dos seus filhos. Mimando, não disciplinando, dando tudo o que ele quer, e não tornando o filho semelhante a Cristo. Mas quando Cristo governa, disciplina equilibrada, amorosa, consistente, baseada em princípios bíblicos. A pessoa tem que ter para a glória de Deus. O maior alvo da educação na vida de uma criança não é ser médico, não é ser advogado, não ser arquiteto, é ser como Jesus. Essa pega comigo. Eu quero deixar vocês mastigarem por 2 segundos. Vocês entendem isso? Qual é o maior alvo da educação que um pai e uma mãe têm que almejar na vida dos filhos? Não é a idolatria do emprego, não é a idolatria do salário, mas é ser como Cristo numa sociedade em pólvora. É serem representados. Meus irmãos, eu digo para vocês, que se o pai não fizer mais nada na vida, a não ser dedicar a discipular os seus próprios filhos no caminho do Senhor, ler a Bíblia com eles, orar com eles, repreendê-los e corrigi-los, confiar em Deus, chorar por eles em joelhos quando eles não estão vendo. Se o pai fizer só isso na vida e não fizer mais nada, não botar em escola privada, não levar para comer casquinha no McDonald's, se ele não fizer mais nada, eu te garanto que a coroa de glória e o galardão está tranquilamente assegurado. Ele não precisa fazer mais nada da vida. Porque isso por si só é o mais glorioso. Claro que a gente faz as outras coisas, mas fazer as outras e não fazer essas não glorifica a Deus. E por fim, então, quando nós somos governados pelo trabalho, por exemplo, nós temos sobrecarga de tarefa, a gente não serve com alegria, a gente, por exemplo, na vida espiritual, a gente não ora, a gente não se dedica à vida espiritual no lar e à autonomia, mas quando Cristo governa, meus irmãos, o serviço mútuo é feito com gratidão e disposição, e Cristo vai ser o centro da casa. E eu termino de fato com isso, meus irmãos. Eu quero só fazer essa pergunta para vocês. Todos nós éramos monstros por natureza, tá? Você que está aqui hoje à noite, sem Cristo, você era o bicho papão. Eu sei, desculpa o irmão Antônio que ele falou lá o nome dos ministros, né? Fica parecendo que eles são piores do que a gente, né? Eles têm os problemas deles, mas tu é ruim. O bicho papão é você. Mas aí Cristo veio, e Ele morreu e ressuscitou, e Ele entrou na sua vida, na sua história, para que você não seja mais o bicho papão, para que você seja como Cristo. Mas agora que Cristo é o centro da minha vida e da sua, meus irmãos, literalmente, como que nós vamos expressar isso? Eu quero terminar falando das coisas mais básicas. Meus irmãos, dentro de casa, nós como casais, precisamos orar e ler a Bíblia juntos. A gente precisa. Meus irmãos, essa seja a grande luta de casais e famílias cristãs. Talvez seja essa. Porque tem várias coisas que nos distraem, nos impedem de fazer isso dentro de casa. Várias. Tem Netflix, tem Apple TV, tem celular, tem as últimas notícias no Twitter, tem criança dando trabalho, tem conta que você tem que
tem aquele assunto que você tem que resolver. Sempre vai ter algumas coisas, meus irmãos, o diabo é criativo. Sempre vai ter uma tentação. Não estou com vontade, ou hoje não, sei lá. Mas, meus irmãos, o caminho do evangelho nunca foi um caminho largo, sempre foi um caminho estreito. O pastor John Piper, no livro Lutando contra a Incredulidade, ele fala que os casais, se querem lutar contra a frieza e o secularismo do mundo, eles precisam batalhar por ler a Bíblia e orar juntos. Eles têm que batalhar. Eles têm que fazer disso uma prioridade. Meus irmãos, você tem que pegar o seu celular e pegar a sua agenda e botar isso como assunto número 1. E veja, minha esposa me conhece, ela sabe que eu na minha vida pastoral tenho minhas dificuldades. E às vezes é fácil para mim tentar dar uma desculpa, mas eu não posso dar essa desculpa. Não só para dar exemplo para a igreja. Não é porque eu tenho que ter uma vida espiritual boa com a minha esposa e arrumar tempo para ela, porque eu tenho que dar bom exemplo para os presbíteros, para a igreja. Não, meus irmãos. É porque o amor de Deus e a felicidade do casamento serão experimentados na palavra e na oração. É lá que o poder está. Posso fazer uma pergunta para os presbiterianos reunidos nessa noite? E aqueles que não são presbiterianos, a pergunta é para vocês também. Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Alguém? Você quer ver? De verdade? Quer ver? Presbiterianos, vocês querem ver o poder de Deus na sua vida? Leiam a Bíblia e orem juntos. De verdade. Nós vamos experimentar santificação e deleites como nunca experimentamos. Quando as nossas conversas, quando nós falarmos entre nós com salmos e hinos, quando você estiver assistindo um filme e você falar assim, nossa amor, lembra daquele texto que a gente leu ontem à noite? E agora a gente está assistindo um filme, e o filme está mostrando isso, mas a palavra de Deus ontem à noite falou tal coisa. Nossa, ainda bem que a gente conhece agora o que a Bíblia diz, para que a gente não seja seduzido por essa ideia perniciosa. Meus irmãos, nós precisamos batalhar por isso. E talvez seja a maior meta que pessoas que têm Jesus devam fazer na vida. Falar, Senhor, eu posso ser e fazer tudo, mas eu não serei nada se todos os dias eu não ler a Bíblia e não orar com o meu cônjuge. Com o meu cônjuge. Para que a gente não seja monstrinhos, que nós não sejamos monstros S.A. Nós sejamos como Cristo, iguais a Ele, vestidos com o uniforme da SAF. Armadura de Cristo, de cima a baixo, com a Bíblia no pulso, sem se vergonhar, andando na rua de mãos dadas com a esposa. Quando isso acontecer, ainda que simbolicamente, Cristo será visto em nós, e o mundo inteiro vai perceber, todo mundo vai perceber. E talvez eles parem de falar um pouco da guerra do Irã e falem um pouco mais de que esperança é essa, daqueles que mesmo em meio à guerra e à tempestade, estão seguros e firmes na rocha que é Jesus. Amém? Vocês desejam isso para a vida de vocês? Desejam? A graça disponível e acessível a todos. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Depois você chega em casa, abre de novo esse arquivo, as fotos que você tirou aí com a sua esposa, leiam juntos. Leiam os textos que a gente leu hoje à noite, Ezequiel 14, Colossenses 3. Ó, fácil, ó. Ezequiel 14, Colossenses 3. Leiam juntos. Aí lê esses textos e passa essa lista. Fala assim, meu bem, que decisões, ou o que vai governar a nossa vida? São os nossos ídolos? São os nossos monstros? Ou é Cristo Jesus? Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor Deus, a Tua palavra ela é fiel. E nós, que por natureza seríamos monstruosos, temos o acesso àquele que de monstro não tem nada. Aquele que, na verdade, por um pouco de tempo se fez maldito na cruz por nós, de forma monstruosa, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Obrigado, Senhor, porque Jesus fez isso por cada um de nós, hoje à noite aqui, homens e mulheres, não importa o quanto nós tenhamos vivido, Senhor, ou o que fizemos ou deixamos de fazer, o Evangelho da graça é para cada pessoa hoje à noite aqui, Senhor. Então, Senhor, eu te agradeço, porque nós temos acesso livre a Jesus, e nós não temos mais ídolos que aprisionam o nosso coração, porque nós estamos em Cristo. Abençoa a vida de cada pessoa, e Senhor, dá-nos diligência e descanso, para nos revestirmos dessa última coluna aqui, Senhor. Nós queremos viver isso. Nós podemos estudar isso, podemos fazer metas, mas todas serão feitas na graça de Jesus, que é quem ajuda a gente a viver essas coisas. Senhor, abençoa cada casal. Senhor, eu sei porque eu tenho meu casamento com a minha esposa há 18 anos, e eu sei que cada pessoa que veio hoje à noite aqui tem seu relacionamento com o seu cônjuge.
E nós sabemos que a realidade, às vezes, do casamento é muito difícil, Senhor. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nessa noite, Senhor, eu peço em nome de Jesus que cada casal seja habitado e revestido da obra de Cristo. Faz isso por nós e em nós, Senhor. Enche o nosso coração de esperança, de fé e leva cada um desses casais a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar o seu próximo, o seu cônjuge, como a si mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar